Conde Pum Pumpido faz manobras no Tribunal Constitucional para que Pedro Sanches possa continuar governando sem novos orçamentos. Vamos começar. Muito boa tarde a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Hoje vamos falar de outro dos personagens-chave na trama judicial de Pedro Sanches. O presidente do Tribunal Constitucional, Cândido Conde Pumpido, que já adianto para vocês, está manobrando no Tribunal Constitucional para declarar constitucional que Pedro Sanches possa continuar governando sem apresentar novos orçamentos gerais do Estado. Algo que, por outro lado, a Constituição exige, mas para isso está o presidente amiguinho de Pedro Sanches no Tribunal Constitucional. Conde Pumpido, no Tribunal Constitucional, para dizer que o que antes era constitucional, agora é inconstitucional, e o que antes era inconstitucional, agora é constitucional. Para isso, está Conde Pumpido, a serviço de Pedro Sanches. Vamos compartilhar essa informação, como sempre, mostrando na tela. Aliás, se ainda não fizeram, lembre-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares. Nosso próximo objetivo é o Tribunal Constitucional. Cândido Conde ainda falta um pouco. E agora vamos compartilhar essa informação. Aí está na tela uma imagem em Zarzuela. Avançando, essa é a informação. Aí está na tela uma imagem. O Tribunal Constitucional, Sanches, presidente do governo. Também temos Armengol, a presidente do Congresso, Arroiano, presidente do Senado, e olhando para frente, olhando para a câmera, com esse olhar para os orçamentos. O presidente do Tribunal Constitucional, Cândido Conde Pumpido. Cândido Conde Pumpido, que desde que chegou ao PC, tem se dedicado a fazer o que Sanches precisa para continuar governando, basicamente para que Sanches continue na Moncloa, não é? Prestem atenção no que vou contar para vocês. O presidente do Tribunal Constitucional, Cândido Conde Pumpido, criou um grupo de trabalho para declarar constitucional que o presidente do governo, Pedro Sanches, governe sem apresentar novos orçamentos gerais do Estado. Enquanto isso, Sanches anunciou na semana passada que o Executivo iniciava a tramitação para aprovar os orçamentos gerais de 2027, os primeiros da legislatura após prorrogá-los desde 2023. Vocês acreditam nisso? Pois eu não acredito que ele vá conseguir aprovar os orçamentos. Tribunal Constitucional, Cândido, você poderia prorrogá-los desde 2023. Vocês acreditam nisso? Eu não. Sanches está manobrando, tentando apresentar os orçamentos para 2027. Se não conseguiu antes, não vai conseguir agora. O plenário do TC aprovou por unanimidade há meses admitir, mas ele não conseguirá nesta legislatura. Pois bem, o plenário do TC, Tribunal Constitucional, Cândido, como eu já disse, está manobrando no Tribunal Constitucional para declarar governando, apresentar os orçamentos. O tribunal avançou, o PP está lutando contra o Executivo Socialista por descumprir seu dever de apresentar ao Congresso. Tribunal Constitucional, Sanches governando orçamentos. Como já dissemos em Medidas Cautelares, Cândido Pumpido está atuando no Tribunal Constitucional para declarar constitucional que Pedro Sanches siga no governo sem apresentar novos orçamentos. É preciso lembrar que o artigo 134.3 da Constituição Espanhola estabelece que o governo deve apresentar ao Congresso dos Deputados o orçamento geral pelo menos 3 meses antes do vencimento do ano anterior. Bom, pois aqui está Pedro Sanches governando há 3 anos sem novos orçamentos. E aqui não acontece nada. É que na Espanha não acontece nada. Eu não sei o que mais precisa acontecer para que algo aconteça. Fontes do Tribunal Constitucional, que consultamos em Medidas Cautelares e na Liberdade Digital, afirmam que Conde Pum Pumpido criou um grupo de trabalho para estudar todos os conflitos de atribuições apresentados pelo PP e pelo Senado. Esse grupo, atenção, é composto por advogados de esquerda do Constitucional que já participaram anteriormente em outro grupo de trabalho para apoiar a constitucionalidade da Lei de Anistia do 1º de outubro do governo de Sanches. Traduzindo, para que Conde Pum Pumpido aprove que é constitucional governar sem novos orçamentos, como está fazendo Pedro Sanches. Cria um grupo de trabalho e nesse grupo de trabalho, com advogados de sua confiança, vai ser dito o que Conde Pum Pumpido quer que seja dito. Pronto, vejam como é simples. Esse grupo de trabalho vai estudar os argumentos legais para sustentar isso no TC, que o Executivo Socialista não apresente novos orçamentos gerais há 3 anos e siga governando sem que isso seja considerado inconstitucional.
Não se descarta que o parecer final inclua um pequeno alerta a Sanches, sem maiores consequências, sobre a importância de aprovar os orçamentos. Ou seja, num pequeno tapinha, num leve puxão de orelha, né? Olha, não acontece nada se você não apresentar os orçamentos. Não é inconstitucional, mas poxa, é bom apresentá-los, tá? As mesmas fontes consultadas lembram que com Deconde Pumpido já foi aprovado o abuso do decreto-lei por parte do governo socialista, o chamado Decretazo, que permite a Sanches governar com base nesses decretos, omitindo o controle parlamentar. Tudo isso com o pretexto de uma suposta urgência. Agora, se o presidente do Constitucional conseguir aprovar um aval para que Sanches possa governar sem aprovar os orçamentos gerais, isso significaria, segundo nos dizem, a consolidação de um regime autocrático e autoritário na Espanha, à margem da democracia e do Estado de Direito. O Senado, com maioria do Partido Popular, considera que a inação do governo de Sanches, que já prorrogou os orçamentos em 2024 e 2025 e ainda não apresentou os do ano em curso, viola as prerrogativas que o artigo 134.5 da Constituição estabelece para o Parlamento. Aqui se estabelece que, aprovados os orçamentos, o governo poderá apresentar projetos de lei que aumentem o gasto público ou diminuam as receitas correspondentes ao mesmo exercício orçamentário. Todas as modificações orçamentárias que estão sendo feitas nos orçamentos prorrogados de 2023. Elas representam, dizem, uma fraude à lei em relação à obrigação constitucional de apresentar novos orçamentos e violam a competência legislativa do Senado. É isso que diz o conflito de atribuições apresentado pelo Senado, com maioria do Partido Popular, contra essa forma de governar de Pedro Sanches sem apresentar orçamentos. Preciso lembrar da aspiração de Pumpido ao Conselho de Estado, pois Pumpido já está preparando isso com Sanches, certo? Com todos esses favorzinhos que ele faz, está preparando seu futuro mais imediato. Na futura sentença, o Tribunal Constitucional vai se pronunciar sobre os 3 pedidos do Senado. Em primeiro lugar, sobre o descumprimento do governo, do seu dever constitucional de apresentar a Lei do Orçamento Geral do Estado para os anos de 2024, 2025 e 2026. E se o uso da prorrogação fere a atribuição constitucional do Senado. Também, em segundo lugar, o pedido da Câmara Alta do Senado para que sejam declaradas inconstitucionais e nulas as prorrogações da Lei do Orçamento para o ano de 2023. E, finalmente, o Senado pede que seja estabelecido um prazo máximo para a apresentação do projeto do orçamento. Bom, isso é o que o Senado pede. E como eu disse, vale destacar que o presidente do TC continua tentando conseguir um cargo no Conselho de Estado. Concretamente, o cargo que atualmente é ocupado pela ex-vice-presidente do governo de José Luiz Rodrigues Zapatero, Maria Teresa Fernandes de la Vega. Portanto, ele precisa fazer méritos para conseguir esse cargo no Conselho de Estado. Esta é a informação que revelamos em medidas cautelares sobre o presidente do Tribunal Constitucional, Cândido Conde Pumpido. Cândido Conde Pumpido está manobrando para declarar constitucional que Pedro Sanches possa governar sem apresentar novos orçamentos gerais do Estado. Um orçamento que ele vem prorrogando desde o ano de 2023. Para isso, Conde Pumpido criou um grupo de trabalho integrado por advogados de esquerda, em sua maioria do Tribunal Constitucional, para que emitam um parecer no qual se afirme que governar sem novos orçamentos gerais do Estado é constitucional. E dessa forma, continua fazendo mais um favor para Pedro Sanches, para que o presidente do governo continue na Moncloa. Esta é a informação que revelamos. E claro, qualquer novidade que surgir sobre esse assunto, onde vocês vão encontrar? Pois aqui, onde mais? Em Medidas Cautelares. Até aqui esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado do vídeo. A nova conspiração de Conde Pumpido. E se for assim, vocês já sabem que podem deixar seus comentários, compartilhar o vídeo com quem quiserem e deixar suas opiniões. Vocês também podem se tornar sócios, como os escolhidos por menos de 3 euros por mês ou como os supremos por menos de 7 euros por mês.
Além disso, podem fazer contribuições via Bizum. Vocês já sabem que são transferências feitas pelo celular de forma mais simples. Basta colocar o número de telefone de medidas cautelares, que é 627.500 e 56.370. 627.500 e 56.370. 627. E vocês fazem as contribuições que puderem, quando quiserem. Claro, qualquer coisa é bem-vinda e valorizada. Muito obrigado a todos pela atenção de vocês. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todo mundo, porque informação é poder. Até breve!